Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos na aula de hoje estar falando sobre as revoltas coloniais que aconteceram no Brasil. A gente vai ver como foi que se deu este processo. Então, para isso, nós vamos começar a ver todo esse processo de crise no sistema colonial. Aqui nós temos um mapa do Brasil para poder localizarmos onde aconteceu cada uma dessas revoltas coloniais. No Maranhão ocorreu a revolta de Beckman, em Pernambuco ocorreu a Revolução Pernambucana e também a Guerra dos Mascates. Na Bahia aconteceu a Conjuração Baiana. Em Minas Gerais aconteceu a Guerra dos Emboabas e também a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira foram rebeliões coloniais muito importantes, inclusive, que já utilizavam as ideias iluministas e já vislumbravam até uma separação de Portugal, ou seja, eles já reivindicavam autonomia. As demais não, a gente vai ver que as demais eram reivindicações locais. A Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, além dos questionamentos, das manifestações locais, tinha a questão também da separação mesmo entre Brasil e Portugal. Eles já sonhavam com esse processo. E também em Minas Gerais houve a Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos. Então a gente tem aqui um esquema mostrando todas essas rebeliões e mostrando também o porquê, a data e o porquê foi causado. O principal motivo foi a insatisfação com a administração. Esses colonos, os nativos, eles já estavam insatisfeitos com o que eles estavam vivendo. Então, a gente viu o movimento das entradas e das bandeiras, e a partir desse movimento começaram o processo de interiorização da colonização do Brasil. A gente viu a questão do ciclo da mineração, e a mineração a gente viu que ela teve um período áureo, e depois esse ouro vai se esgotando, vai chegando ao fim, mas a coroa portuguesa continuava a cobrança dos tributos muito altos. Então, vai começar a ver dentro da colônia as insatisfações com tanta cobrança, com tamanha pressão que a coroa portuguesa estava fazendo. Então, a gente vê aí que com o fim da União Ibérica, a restauração portuguesa, e começa esse período a gente vê a expulsão dos holandeses, aí já começou um processo de crise na produção do açúcar, na comercialização, encontram ouro, ao período áureo, mas depois começa as revoltas, as insatisfações por conta de tudo que a coroa portuguesa vai implementar no Brasil. Então, ocorre a revolta de Vila Rica em 1720, depois 1789, a Inconfidência Mineira, e 1798, a revolta dos alfaiates. Então, se a gente pegar assim de uma maneira geral, porque cada um tem uma diferença, cada um não só. Eu mostrei um mapa localizando onde ocorreram, algumas ocorreram no mesmo estado, outras em outros estados, mas apesar dessa diferença de localização e das reivindicações que a gente vai ver estudando aqui, que elas reivindicavam coisas diferentes, mas tem algo em comum entre todas as revoltas coloniais que está aqui, você pode estar anotando aí, que vai inclusive auxiliar muito na hora da resolução de atividades, da avaliação. O que for, revela a ele, porque essas revoltas, elas revelavam a insatisfação que essa população estava tendo com os colonos, a insatisfação dos colonos, desculpa. Eles estavam insatisfeitos com a coroa portuguesa. Também, dificuldade de controle por parte das forças metropolitanas. Portugal não estava mais conseguindo controlar
todo o território brasileiro, até porque estava crescendo muito, então estava ficando cada vez mais difícil manter esse controle. Outra coisa, não pretendiam extinguir o pacto colonial, estabelecer a independência da América Portuguesa, o que a gente vai ver, principalmente no caso da Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, que isso ficou muito evidente. E também foi um momento em que diversas regiões da colônia enfrentavam sérias dificuldades econômicas. A gente vai ver que a situação de opressão, de exploração, ela já existia desde sempre. Mas quando se você vive uma situação econômica mais difícil ainda, essa exploração fica mais evidente e chega ao ponto até daquele explorado se revoltar, que foi o que aconteceu. E também começava a se espalhar as ideias de povo, de nação brasileira, que antes nem sequer eram debatidos nos meios intelectuais da época, que agora ganhava força, principalmente com o advento das ideias iluministas, que já tinha acontecido o movimento iluminista, e essas ideias iluministas estavam chegando até esses colonos. A gente viu, falei para vocês já, Conferência Mineira e Conjuração Baiana vão ser o reflexo. Então, por causa de tudo isso, no meio de todo esse contexto surgem as revoltas nativistas. A primeira que a gente vai falar é a Guerra dos Emboabas. Ela aconteceu entre os anos de 1707 a 1709. Foi o seguinte: na região das Minas Gerais tinha cerca de 50 mil pessoas. E os bandeirantes, e começaram a ir para aquela região bandeirantes, portugueses, imigrantes, que vão encontrar o ouro. Quando eles encontram o ouro, eles vão querer, logicamente, o direito sobre essa exploração do ouro. E aí, o que acontece? Vai haver uma revolta, uma disputa entre os que lá já viviam também e os que chegam, os bandeirantes. E vão começar essa guerra dos que vai ser chamada de Guerra dos Emboabas. Uma das batalhas mais marcantes vai ser a Batalha Campal, na Cachoeira do Campo, onde vai haver a derrota dos bandeirantes paulistas. E os Emboabas que era o apelido que se dava para os portugueses, porque eles usavam calças, já os bandeirantes geralmente não usavam, e os portugueses usavam calças que os bandeirantes chamavam de, que parecia com penas de uma ave, e aí eles deram esse apelido. E os Emboabas acabaram, no caso português, controlando a região e tendo o apoio de Portugal. E os bandeirantes continuam se deslocando para o interior do Brasil. Qual foi a principal consequência? A regulamentação da distribuição de lavras, que era aqueles lotes de terra que eu falei para vocês antes já, entre os Emboabas e os paulistas. O governo vai acabar fazendo essa divisão. Eles vão regular também a cobrança do quinto, que é 20% sobre todo o ouro extraído. E vai haver a cisão da Capitania de São Vicente, a divisão entre Capitania de São Paulo e de Minas de Ouro, e Capitania do Rio de Janeiro, que vai estar mais ligada diretamente à coroa portuguesa. São Paulo deixa de ser uma simples vila que era, torna-se cidade. Acaba as guerras na região das Minas, com a metrópole depois vindo e assumindo todo o controle administrativo da região, até porque quando encontra o ouro, a coroa vai ficar ali no comando para poder explorar esse ouro. E a derrota dos paulistas fez com que alguns deles fossem para o oeste do Brasil, onde, anos mais tarde, vão descobrir novas jazidas de ouro nos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Então, vocês viram que foi uma guerra localizada. A questão foi por conta mesmo das disputas pela exploração aurífera. Então, a gente pode resumir do que foi. Foi um conflito armado ocorrido na região das Minas Gerais, que envolveram bandeirantes paulistas e os emboabas, que eram os portugueses e também imigrantes de outras regiões. O confronto tinha como causa principal a disputa de
da exploração das minas de ouro, que acabavam de ser descobertas. Os paulistas queriam exclusividade na exploração, já que eles diziam, por ter encontrado, eles queriam essa exclusividade, mas, claro, que os outros, os portugueses, imigrantes, não aceitaram. Começa essa guerra. A quem foram os líderes? Os imboabos eram liderados pelo Manuel Nunes Viana, já os paulistas eram comandados pelo bandeirante Borba Gato, bastante aí conhecido nesse contexto. Os conflitos foram vários. O mais importante foi em 1708, no distrito de Ouro Preto, e os imboabos acabaram dominando a região das Minas Gerais e os paulistas acabaram indo se refugiar em outras áreas. Consequências, principais consequências. Os paulistas foram derrotados, a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, para também ter esse controle maior sobre a região. A cobrança do quinto foi regulamentada e a coroa portuguesa, após acabar com o conflito, pacificar a região, assumiu essa exploração do ouro na região das Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas vão ser expulsos da região das Minas Gerais e vão procurar um outro ouro em várias outras regiões do país, como acabam encontrando em Mato Grosso, Goiás, e vão aí ter novas minas para explorar. Muito bem. Aí a gente vê aqui o mapa do Brasil em 1709, como era a divisão, bem diferente, né, do que é hoje. Inclusive, se você observar direitinho e pegar o mapa do Brasil atual, comparar, vamos imaginar, pelos conhecimentos geográficos que vocês têm, colocando aqui o mapa do Brasil atual ao lado deste, você vai relembrar, você vai ver, evidenciar que o Brasil, se você comparar com esse, aumentou de tamanho. Foi por conta da expansão da colonização que vai alterar os limites para além do Tratado de Tordesilhas, certo? Vocês vão ver que sofreu uma divisão muito grande. Outra revolta nativista foi a revolta de Filipe dos Santos, mais conhecido, acredito que vocês vão ver mais assim, a nomenclatura de revolta de Vila Rica. Aconteceu em 1720, Vila Rica, atual Ouro Preto, nas Minas Gerais. O líder foi Filipe dos Santos Freire, por isso o nome da revolta Filipe dos Santos. As principais causas da revolta Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, foi a criação das casas de fundição. Vocês já sabem o que são casas de fundição. As casas de fundição foram feitas para fundir o ouro, transformar o ouro, todo o ouro encontrado em barras. Assim, o governo português já tirava a quinta parte, já retirava o quinto. Assim, facilitava a questão da cobrança do quinto e também da fiscalização, já que estava havendo muito contrabando do ouro. Estava tendo também, na região da Vila Rica, muita insatisfação em relação aos preços, às taxas cobradas. Eles exigiam muitas coisas, como redução dos tributos, diminuição das custas processuais, abolição dos monopólios comerciais, do gado, do fumo, do aguardente, do sal. Eles queriam também que as casas de fundição acabassem. Isso aqui é uma imagem de quando Filipe dos Santos foi condenado no fim da revolta de Vila Rica. Em 14 de julho, houve a reação portuguesa a essa revolta com inúmeras prisões. Filipe dos Santos foi condenado à morte. Essa pintura aqui mostra o momento em que ele vai ser aí levado à morte. E houve o desmembramento da região das Minas Gerais da capitania de São Paulo. Muito bem. Então, vocês viram que eles também reivindicavam aí a questão, principalmente, da situação local que eles estavam vivenciando e do fim das casas de fundição, para não haver tanta cobrança de tributos. Outra rebelião nativista foi a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, aqui nós temos uma ilustração. Ela acontece em Pernambuco, nos anos de 1710 a 1711. Ela envolve Olinda, que eram os representantes da aristocracia rural,
brasileiras, e os moradores de Recife, que eram os mascates, eram os portugueses, eram os comerciantes que estavam enriquecidos. Vou explicar aqui para vocês. Como é que acontece essa guerra dos mascates? Ela acontece exatamente após a expulsão dos holandeses no Brasil. Com a expulsão dos holandeses no Brasil, vocês lembram que a situação econômica ficou muito difícil, porque qual era a principal atividade produtiva? Cana-de-açúcar. Só que quando os holandeses foram expulsos, a produção de cana-de-açúcar, ela levou um baque muito grande. Por quê? Porque os holandeses vão produzir açúcar em outras regiões e vão monopolizar o comércio. Então, o açúcar brasileiro vai, decair. Com isso, os produtores, a aristocracia rural brasileira, vai ter muitos prejuízos. Os senhores de engenho, eles vão ficar muito endividados. Inclusive, vão recorrer a empréstimos desses mascates, que eram os comerciantes que estavam ricos e tinham dinheiro para emprestar para os senhores de engenho. E esses empréstimos eram a juros bastante altos. Olinda começou a aumentar impostos com o objetivo de reconstruir a cidade. E Recife, diante de tanta prosperidade, foi elevada à condição de vila. Olinda começou a temer todo o crescimento que estava tendo de Recife, o medo também da cobrança dos empréstimos por parte dos mascates, né, dos comerciantes portugueses que viviam em Recife. Então, essa aristocracia decide invadir Recife para a destruição do Pelourinho. Pelourinho simboliza a independência administrativa. Exatamente o fato de Recife estar agora já ser uma vila, estar crescendo, ter autonomia. E os aristocratas, os senhores de engenho, eles não estavam aceitando isso. Como que eles iam aceitar o fato de que antes eles mandavam em tudo, eram os todo-poderosos, e agora iam perder todo o espaço? Então, eles começam a reivindicar bastante isso e vem a questão de destruir essa elevação que Recife estava tendo. Então, os mascates também, claro, que não vão ficar de braços cruzados, se revoltam e decidem invadir Olinda. E começa a sair dessa guerra dos mascates. Foi então que Recife vai acabar sendo nomeada como sede administrativa e tem fim a guerra com a interferência aí da coroa portuguesa e a elevação mesmo de Recife a esse patamar. O novo governador, Félix José, une todos aqueles envolvidos nessa guerra dos mascates e decide, como eu falei para vocês, nomear Recife como sendo sede administrativa. Ok? Uma outra revolta que aconteceu também no Brasil colonial foi a revolta de Beckman. Ela aconteceu no ano de 1689, no estado do Maranhão. Foi um conflito entre a metrópole e os colonos, um choque com os jesuítas. O principal problema foi a falta de produtos manufaturados e de escravos. Foi então que a elite ela começa a escravizar os indígenas diante da falta de escravos africanos. E Portugal proíbe essa escravização. Em 1682, a Companhia do Comércio do Maranhão tinha como obrigação de fornecer 500 escravos por ano, comprar os produtos agrícolas, só que Portugal acabou não cumprindo todo esse acordo. E aí eles se revoltam. Os irmãos Manuel e Tomás Beckman vão expulsar os jesuítas da região, vão dissolver, acabar com a Companhia do Comércio do Maranhão e vão reivindicar o quê? Melhorias na administração colonial. Eles vão dizer que portugueses, vocês não estão nos tratando decentemente, vocês não estão nos ofertando as mínimas condições de sobrevivência. Então, o Thomas Beckman reclama em Portugal, mas acaba sendo
preso. Mais uma vez, a coroa portuguesa sufoca, acaba com mais uma rebelião nativista. O governo reprime violentamente essa rebelião. E o Manuel Beckmann e o Jorge Sampaio foram enforcados no dia 2 de novembro de 1685, ou seja, mais um fim trágico de uma revolta. Quais foram as principais consequências? A situação da pobreza no estado do Maranhão, ela perdurou no decorrer das primeiras décadas do século XVIII. A administração do Marquês de Pombal, uma companhia geral do comércio do Grão-Pará e Maranhão, que vai estimular o plantio da produção de algodão no Maranhão para tentar vencer essa crise econômica. O Pombal expulsa os jesuítas e desorganiza a atividade de coleta das drogas do sertão que era praticada. Então, quais foram as principais revoltas aqui nativistas que a gente viu? Os Emboabas, Mascates, Beckmann e Felipe dos Santos. E aqui um quadro com essas revoltas, o quando ocorreram, onde ocorreram, quem contra quem e os motivos básicos dessa revolta. Então, esse quadro é muito bom para você estar revisando, certo? Então, revolta de Beckmann, Maranhão, Companhia do Comércio do Maranhão contra os latifundiários. Motivos básicos eram o monopólio da Companhia de Jesus. Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais, garimpeiros paulistas contra os garimpeiros e comerciantes forasteiros portugueses, Emboabas. Disputa pelo controle da produção aurífera. E a Guerra dos Mascates, Pernambuco, senhores de engenho de Olinda contra o comerciante de Recife. Foi criada a Câmara Municipal em Recife. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e estudem, organizem todo o material de vocês, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.